Oi, gente! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? De domingo? Certo? Quem já me acompanha há mais tempo sabe o quanto eu sou apaixonada pela manhã, né? O quanto eu sou matutina. Gente, montei um script aqui, ó, de live pra vocês, que vai ser bem gostoso, tá? Que a gente vai conversar bastante. Eu abri caixinha de perguntas essa semana sobre qual é a dor, né, que cada um encontra na maternidade. E eu colhi bastante informação lá para que eu pudesse direcionar aqui hoje a nossa live, tá? Queria pedir uma coisa para vocês. Queria pedir para que vocês pegassem um aviãozinho aqui, ó, e mandassem para as mamães que vocês conhecem, que estão passando... Opa, quase que eu derrubei o tripé. Que vocês conhecem, que estão passando... pela privação de sono, pela dificuldade de sono aí em casa, tá? A live tá bem legal, vai ter bastante informação bem boa. Vocês estão me escutando bem? Manda joinha pra mim, assim ou assim. Como é que tá o som? Tá legal? Estão me ouvindo bem? Gente, alguém me responde se estão me ouvindo bem? Por favor. Sim, sim. Obrigada, Amanda. Obrigada, Vanu. Isso aí, muito obrigada. Gente, vamos lá. Ó, preparei essa live com muito carinho, com muito amor. Vim aqui toda cheia dos scripts que normalmente eu não venho, para que eu pudesse não esquecer de nada, pra passar tudo pra vocês, tá? Olha só. Essa semana eu abri caixinha de perguntas e eu coloquei lá na caixinha assim: qual é a dor da sua maternidade? Eu vou desativar os comentários, tá? Só pra eu não perder a linha do meu raciocínio, porque senão eu perco, gente. E aí depois eu ativo de novo, mais pro final, tá? Eu abri uma caixinha de pergunta perguntando qual era a dor da maternidade. E, pra não minha surpresa, veio lá o sono, tá? Porque, assim, o sono foi a dor da minha maternidade. Pra mim foi muito, gente, muito, muito difícil. Uai, tá travando aqui? Pra vocês tá indo legal? Será que é porque eu desativei os comentários? Ué, vou voltar, vamos ver. Tá travando a imagem, vou voltar aos comentários, aí eu não leio. Então, assim, gente, a dor na minha maternidade foi muito, 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 muito o sono. E quando eu abri as caixinhas, veio várias questões que eu fui até anotando lá, ó. Eu recebi uma mãe que falou assim pra mim: Fernanda, eu tenho medo de ter o segundo filho, eu tô traumatizada com o sono, faz 2 anos que eu não durmo e que o meu filho não dorme também. Porque não é só o nosso sono, é só os nossos filhos também, né? Aí eu recebi uma outra mãe lá que disse assim pra mim: Fer, eu já perdi a paciência várias vezes com o meu bebê no berço, assim, ó, bebê de 8 meses. Eu falo assim: pelo amor de Deus, você não dorme, por favor, preciso dormir. E quando eu atendo nas consultorias, eu já recebi mães me dizendo isso. Gente, a gente é ser humano, chega uma hora que a privação de sono vai deixando a gente muito louca, você chega ali num momento de exaustão, que você não aguenta mais, né? Eu recebi também lá falando assim: frustração por não saber como ajudar o meu filho. E é algo que eu falo muito nas consultorias. Eu digo: olha, a gente tem que ter o poder a gente tem que ter a autorresponsabilidade, que é o que nós vamos conversar aqui, que algumas coisas estão sim sob o nosso controle, que é organizar o ambiente que a criança vai adormecer, organizar a forma do adormecer, mas tem coisas que não estão sob o nosso controle e que tá tudo bem, que a gente precisa entender que tá dentro da criança e respeitar também a individualidade de cada um. Nós vamos conversar aqui sobre isso, mas eu percebo muita mãe falar isso pra mim na consultoria. Eu escuto muito isso: Feira, eu tô muito frustrada porque eu não sei fazer meu filho adormecer, porque eu não sei o que meu filho tá querendo. E eu sei que isso dói muito, porque eu lembro lá, né,
quando eu estava lá com a Diana sem saber o que estava acontecendo, como que eu poderia conduzir tudo isso, né? Aí uma outra mãe disse assim pra mim: Fê, é muito difícil olhar pro meu filho e ver ele ser taxado, né, ver ele ser rotulado por uma criança irritada, por uma criança brava, quando eu entendo que ele está com sono, mas eu não sei o que fazer. Então assim, são várias dores, né, e eu peguei todas ali que estavam vinculadas com o sono. E aí, gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês é assim, ó. Às vezes a mãe fala assim pra mim: meu filho sempre dormiu mamando, meu filho sempre dormiu ninando, meu filho sempre dormiu na rede. Gente, tá, sempre dormiu, mas agora chegou num ponto que não dá mais. Chegou num ponto que eu olho pra criança e a criança tá exausta, que a criança não tá dormindo bem, que a criança tá sempre chorando. Aí eu olho pra essa mãe tá completamente sem paciência, essa mãe chega no meio do dia, tá completamente sem energia, essa mãe não consegue mais nem tá disponível emocionalmente para aquela criança. Eu me lembro muito disso. Gente, o quanto que no outro dia eu levantava da cama e falava: cara, tem um dia agora, eu com esse cansaço que eu tô, sabe, uma coisa que me sufocava, porque eu não tinha prazer em colocar minha filha pra dormir, porque era um momento difícil, era um momento de tortura, e eu falava: eu não sei nunca, eu faço várias coisas e nada funciona. E sempre que eu converso com mães, eu percebo que sempre vem essa questão: eu já fiz de tudo, mas nada funciona, nada resolve o sono da minha filha. Isso também é algo que eu escuto muito, tá? Aí, gente, tem um ponto assim, ó, a gente precisa de sair dos extremos, né? Porque hoje aqui a gente vai falar, eu anotei várias coisas aqui pra vocês, pra gente conversar sobre bases que são importantes que vocês tenham com relação ao sono, para que vocês possam colocar em prática e a criança de vocês dormirem bem, certo? Quando eu entro num extremo, eu tenho assim, aquele bebê que a mãe dá mamar pra ele a noite inteira, ou então nina ele a noite inteira, que a criança não pode fazer que a mãe já tá correndo lá no berço. E aí eu tenho outro extremo, que é aquela mãe que coloca o bebê no berço, que ela já tá tão cansada que ela fala: cara, uma hora você vai dormir, porque pra mim não dá mais, eu já dei o que eu tinha pra dar. Então eu acho que a gente precisa maternar num caminho do meio, num caminho de equilíbrio, e não nesse caminho de extremos, porque o extremo ele não é saudável, nem o caminho onde eu faço tudo o que a criança quer o tempo todo, eu não deixo a criança se expressar, eu não deixo a criança nem sequer dar um chorinho, porque eu acho que eu vou estar fazendo mal pro meu filho, que o meu filho nunca pode ser contrariado. Não é um caminho saudável, porque a vida não é essa, né? E não é saudável para a criança, porque imagina só, se você precisar se ausentar por algum tempo, e como é que o seu filho então vai relaxar para dormir se ele não sabe adormecer, não é? E nem o caminho aonde eu abandono a criança no berço, simplesmente saio do quarto e negligencio toda a parte emocional que tem ali por trás, que é de extrema importância. Então é um caminho do meio. Quando a gente consegue enxergar e a gente consegue saber, imaginar, olha só, eu preciso organizar tudo para que as coisas funcionem bem, que a gente consegue traçar um plano mais ou menos para o que vai acontecer, que a gente pode esperar mais ou menos o que pode acontecer, fica mais leve. É diferente quando no meio da noite eu resolvo mudar alguma coisa por conta da minha exaustão. Então é isso que eu venho propor aqui para vocês, que a gente entenda sobre o sono e que a gente traça um plano para colocar em prática, respeitando a individualidade do nosso bebê. Isso é muito importante. E muitas vezes a mãe ela quer uma mudança, mas ela quer uma mudança imediata, né? Ela quer uma mudança de ontem para hoje. E normalmente a gente faz a mudança de plano na hora ali, pronto, vou mudar e não vou fazer mais desse jeito porque não tá funcionando, não é? Eu sempre converso com pais à noite, né? Então às vezes a gente marca vídeo à noite e às vezes a criança já tá dormindo. E aí os pais saem super animados da vídeo para colocar em prática as mudanças, né? E aí eu digo sempre assim: não muda no meio do jogo as regras. Comece amanhã um dia diferente.
comece amanhã olhando para a rotina, olhando para toda essa organização e não no meio da noite, onde a criança, você não preparou o corpo dessa criança. Isso não é justo, sabe? A criança, ela precisa tá com o corpinho preparado para o que vai acontecer. A gente precisa trazer uma certa previsibilidade, certo? Vamos lá, gente. Então, assim, ó, aqui eu falei pra vocês tudo que eu queria falar. Queria dizer de novo pra vocês, vamos mandar esse aviãozinho aqui, ó, pras mamães que vocês conhecem, que estão passando por dificuldade, que estão passando pela privação de sono, que agora a gente vai começar o nosso assunto, tá? Eu vou entregar aqui pra vocês o que eu entrego lá na consultoria, sobre a questão do ambiente, sobre a questão do comportamento. Eu apenas não vou conseguir ter um olhar tão individualizado como eu tenho lá, entendendo realmente o que aquela criança está tentando demonstrar. Mas eu vou trazer aqui para vocês. Então, se vocês peguem o papel, peguem a caneta, anotem, porque assim, quando a gente está em privação de sono, muitas vezes a gente não consegue, dali 5 minutos, lembrar o que foi tão claro no momento aqui que vocês estão assistindo a live, para que vocês possam colocar em prática e conseguir, assim, evoluir no soninho dos filhos de vocês, o que é muito importante. A gente precisa, isso vai ser importante para o resto da vida dos nossos filhos. A gente não quer que o nosso filho tenha um bom hábito de alimentação, pois hábito de sono é a mesma coisa. A gente quer muito que os nossos filhos tenham um bom relacionamento com o sono. E sim, somos nós, pais, que vamos direcionar isso, né? É nosso papel isso, tá? Então, anotem aí e lembrem assim, ó, antes de eu começar a falar aqui que eu anotei sobre a base, que é importante que vocês conheçam para que vocês coloquem em prática, lembrem que uma mudança de hábito leva de 21 a 64 dias para acontecer. Não vem me falar que vocês tentaram colocar em prática na casa de vocês por uma semana e que não tá funcionando. Eu vou dizer assim pra vocês, jura? Eu também gostaria que mudasse em uma semana, mas não muda, gente. As coisas precisam ter bases sólidas para que mudem, tá? Primeira coisa que eu quero conversar aqui com vocês. Primeira coisa, ajustar a expectativa dessa mãe. Quando a mãe chega até mim, o que eu falo para essa mãe? Existem estudos que falam que a partir do 10º mês de vida, a criança está pronta e amadurecida para dormir a noite toda. Antes disso, tem crianças que dormem a noite toda, mas é mérito delas, mérito da mãe também, que organiza as coisas, né? Que organiza toda a rotina, que organiza o ambiente, mas é do organismo dela. A partir dos 10 meses de vida, tem estudos que comprovam que sim, que a criança já está pronta para dormir a noite toda. Algumas crianças ainda precisam mamar até 1 ano de idade, realmente tem fome. Aí eu preciso olhar novamente na fase do desenvolvimento. Por que eu trago essa questão da expectativa de vida desse bebê? Porque, gente, imagina só, como que eu quero que meu filho durma bem se o meu filho ainda está no processo de introdução alimentar e está muito difícil, de repente, naquele momento, aquele processo? O sono, ele depende da alimentação, ele depende da criança estar saciada para que ela consiga adormecer. Então não dá pra gente estabelecer uma regra, não dá pra dizer assim, então com 10 meses eu não vou mais amamentar. Eu preciso ter a sensibilidade em olhar para essa criança e entender como está a introdução alimentar dessa criança. Qual é a fase do desenvolvimento que essa criança está vivendo? Imagina só, gente, se esse bebê está aprendendo a engatinhar. Vocês têm noção o que é aprender a engatinhar? Ou então o que é aprender a rolar para o bebê, por exemplo, o que também bagunça o sono? Gente, aprender a engatinhar, aprender a rolar é muito excitante para a criança. A criança que nasceu, que nem conseguia sustentar o pescocinho, de repente agora esse bebê consegue rolar, consegue sentar, consegue engatinhar. São novas sinapses acontecendo dentro da cabecinha desse bebê. Então eu preciso ter essa sensibilidade que sim, isso pode impactar no sono, isso pode bagunçar um pouquinho o sono, tá? Então ajustar essa expectativa, ela é muito importante. Eu
pego mães de bebês de 4 meses que falam assim pra mim: ai, meu filho já tá pronto pra dormir a noite toda. Eu falo: gente, não, seu filho ainda precisa de mamar durante a noite, o estômago é desse tamanhinho, é natural que essa criança precise mamar ainda, faz parte do desenvolvimento dela. Mas o que é importante nesse momento? É diferente de falar pra mim que um bebê de 4 meses acorda a cada 1 hora durante a noite. Aí eu vou te dizer: olha, tem alguma coisa que está desajustada, tem alguma coisa que a gente pode melhorar, e é palpável a melhora, né? É algo que eu posso te garantir a melhora. Agora, é isso que é entender qual é a fase que o meu bebê está vivendo e o que eu posso esperar de cada fase. Isso é muito importante, porque eu acho que as mães veem as coisas às vezes na internet e aí chegam até mim e eu jogo um balde de água fria. Eu falo: olha, calma, né? Vamos olhar para que fase esse bebê tá vivendo para que a gente possa ajustar as coisas, certo? Segunda coisa que é muito importante que a gente olhe e que a gente organize, e que muitas vezes a mãe fala assim: ah, mas é tão sutil isso, será mesmo? Gente, ajustar o ambiente de sono. Aí a avó, a tia, a vizinha fala que a criança tem que dormir em qualquer lugar, que tem sim que acostumar com luz, que tem sim que acostumar com barulho. Aí a mãe cata isso e pronto, fica tentando colocar a criança para dormir na sala com a televisão ligada e é aquele show de choro e a criança não consegue adormecer. E aí a mãe não consegue entender onde ela tá errando. Gente, o ambiente precisa ser preparado. Tem crianças que conseguem fazer boas sonecas mesmo não estando num ambiente preparado e conseguem relaxar e adormecer. Mas olha só, primeiro, que são muito poucas crianças que acontecem isso e que normalmente, eu vou dizer uma coisa, presta atenção no que eu tô falando. Opa, dei um chute aqui de novo. Normalmente, essas crianças que adormecem com barulho não têm autonomia com o sono. Presta atenção, isso é tá? Eu vejo isso na prática. A criança que adormece com barulho, ela adormece no carrinho sendo ninada. Então a mãe fica fazendo assim com o carrinho, ou então a mãe desce e fica dando volta em volta do quarteirão ou no play pra criança dormir. Então quer dizer, ela nem sabe o que vai acontecer com ela. Simplesmente o sono come ela não tem autonomia nenhuma pra adormecer. Ela nem sabe que o corpo dela vai dormir ali naquele momento. Ou então é aquele bebê que adormece mamando na sala e aí depois a mãe fica com ele no colo, ou até transfere, mas ele sempre precisa mamar. A autonomia dele é zero pro sono. Aí tem o bebê que mesmo adormecendo ali com barulho, ele consegue dormir bem, dorme ali 40, 50 minutos. Mas tem aquele bebê, gente, a criança ela é curiosa por natureza. Ela é extremamente curiosa. Aí ela vai ali, passa o olho e vê uma coisa pendurada, ou escuta um barulhinho e ela quer ver o que está acontecendo, ela quer abrir o olhinho, quer brincar e não quer voltar a adormecer. É onde eu tenho uma soneca que não é uma boa soneca, é onde a criança vai trocar o ciclo de sono e ela já acorda. E o organismo dela precisaria dormir mais um pouco, mas ela não consegue. Porque o ambiente está com estímulo a mais. Então sim, o ambiente precisa ser escurinho, a gente precisa de um ambiente silencioso. Se não tem um ambiente silencioso, a gente pode usar o ruído branco. O ruído branco ele serve para abafar o som externo, é um barulho contínuo. Eu não sei se vocês estão me ouvindo aqui, eu tô com o ventilador ligado. Então o ventilador é um baita do ruído branco, ele faz zoom, entendeu? No fundo, ele é super ruído branco. Ou então pode ser um som de chuva. A gente sempre liga antes do sono e desliga depois que a criança acorda, tá? Serve para abafar o som externo. Lembra comigo, a criança é extremamente curiosa. Se ela escutar um barulhinho, uma coisinha, ela vai querer ver, ela vai querer olhar e ela não vai querer relaxar para dormir. Ela vai querer entender o que está acontecendo ali, ela quer ser inserida naquele ambiente, né? Então eu sou apaixonada pelo ruído branco. Ainda sobre o ambiente, gente, o calor e o frio, ele é algo que eu preciso olhar, tá? Muitas vezes a gente faz a criança passar calor, tá? A gente super agasalha porque acha que a criança tem mais frio que nós e aí a criança não consegue
conseguir ter um sono contínuo, ela desperta várias vezes. Isso é fisiológico, anota isso. O corpo precisa baixar a temperatura para então conseguir relaxar e adormecer. Outra coisa, gente, o início do sono, o corpo, por volta de 7 horas, 10 horas da noite, o corpo está com a temperatura mais alta. Então é um momento onde você precisa deixar o ambiente mais fresco para essa criança conseguir engrenar no sono. Tomar cuidado com o banho que você dá antes da criança adormecer. Muitas vezes a mãe dá um banho muito quente com aquele intuito de ai gente, um banho quentinho para relaxar. E aí logo em seguida você vai lá e coloca o macacão na criança e não deixa a criança regular a temperatura. E aí aquela criança vai com muito calor e ela não consegue relaxar para dormir, tá? Então se atentem com relação a isso. A Lilian perguntou assim, ó, você indica algum aparelho de ruído branco? Gente, na minha casa eu nunca usei ruído branco, tá? Aliás, eu nunca usei aparelho de ruído branco. Ou eu usava um ventilador assim, ligado no 3, virado pra fora, só que aqui em casa é um lugar que não tem muito barulho, tá? Ou então eu comprava... Eu tinha uma caixinha de som, eu baixei um som de chuva do YouTube, coloquei no pendrive e aí eu conectava na caixinha, ligava na tomada e deixava tocar, tá? Uma outra mãe me mandou assim, ó, um bebê de 2 anos e meio só dorme na mama ou no carro. Tânia, com 2 anos e meio eles já entendem tudo, tá? É uma fase onde existe muito protesto, porque eles já conhecem o corpinho e demonstram muito o que tá querendo, mas é uma fase muito possível de mudar se você estiver resolvida, se você for consistente. Inclusive envolver a criança de forma lúdica e direcionar mesmo como que vai ser de agora pra frente. Não é abandonar a criança no berço, sair do quarto, não é isso. Mas é se posicionar e dizer, olha meu filho, agora nós vamos mudar isso, porque não tá bom pra ninguém, não tá bom nem pra você e nem pra mamãe, então precisa de uma mudança, né? Com muita amorosidade, mas com muita firmeza. Esse direcionamento, ele faz parte da educação dos nossos filhos, né? Olha só, gente, então sobre o ambiente é isso. Uma outra coisa que eu gosto muito de falar, é que o ambiente precisa honrar a noite. Muitas vezes dentro da nossa casa tá mais claro, tem mais movimento, tem mais falação à noite do que durante o dia. E a gente precisa se atentar a isso. Como era antigamente? A criança ela é muito ligada com a natureza. Como era antigamente? Quando o sol ia embora, não se tinha luz, então a gente abaixava o nível de energia, a gente ia preparando o nosso corpo para relaxar e adormecer. Não era dessa forma que lá antigamente, quando não tinha luz elétrica, funcionava? Hoje, com a luz elétrica, a luz azul, que é a luz de LED que a gente tem dentro da nossa casa, ela impacta na produção de melatonina. Então, quando eu deixo muitas luzes acesas, quando eu tenho muito barulho dentro da minha casa, eu passo uma mensagem completamente ao contrário do que eu quero para o meu filho. Eu quero que ele relaxe para adormecer, mas quando eu passo todo esse ambiente, é uma mensagem completamente ao contrário, né? Então eu preciso tomar conta mesmo, eu preciso tomar cuidado com relação a isso, tá? De honrar a noite dentro da nossa casa, de trazer um ambiente mais tranquilo, isso faz muita diferença, tá? Um terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a rotina, tá? Muitas vezes, principalmente lá quando eu abri a caixinha de pergunta, eu percebi que a mãe vai direto. Meu filho não dorme à noite, meu filho acorda a noite inteira, meu filho precisa mamar a noite inteira. Igual agora que a Tânia falou, meu filho precisa mamar para dormir, eu preciso andar de carro para dormir. Eu preciso olhar, quando eu vou falar de uma criança assim, de um bebê, eu preciso olhar como está a rotina do dia dessa criança. Eu preciso preparar o corpinho da criança para esse momento da noite, né? Para esse momento que a gente quer à noite. O que eu tô falando? Por exemplo, qual é a idade do bebê? Esse bebê tem 6 meses, então ele precisa ele tem uma janela de sono de 2 a 3 horas, mais ou menos. Esse conhecimento ele é muito importante para que a mãe tenha. Aí, junto com
isso, essa mãe vai olhar nos sinais de sono que esse bebê tá dando. O que é sinal de sono, gente? Aquela sobrancelha que fica vermelhinha, aquela mãozinha que vai puxando a orelhinha, aquela cabecinha que começa a esfregar. Nada mais tá bom, nada tá bom, nada tá bom. O que é isso? Isso é sono. Isso é hora de colocar a criança para dormir. Então a mãe vai cruzar essas duas informações. E aí a mãe vai ofertar, sabendo que ele precisa de 3 sonecas ao longo do dia, que a soma dessas 3 sonecas, ela é de mais ou menos 3 horas, né? Para que esse bebê chegue à noite cansado para dormir, mas para que ele chegue bem à noite, que ele não chegue exausto, porque um bebê que chega exausto à noite, gente, ele não vai aceitar nada novo. Como é que um bebê exausto vai aceitar uma mudança, por exemplo, na forma do adormecer? Então não adianta você querer agir lá embaixo, lá na hora do dormir, se essa criança já não tem uma rotina ainda não tem, né, uma rotina muito bem estruturada, não tem as horas de sono necessárias para ela, né? Isso é muito importante quando eu olho para a rotina, tá? Rotina de sono, que foi isso que a gente conversou agora. Dentro da rotina de sono eu preciso ter rituais. Gente, ritual é muito importante. Ritual a gente precisa criar com os nossos filhos desde que a gente chega em casa. O que significa os rituais? É mostrar para nossa criança que após determinada coisa, por exemplo, quando eu entro no quarto, eu apago a luz, eu ligo o ruído branco, é hora de dormir. Então é uma sequência de atividades que eu oferto que antecede o momento do sono. A sequência de atividades feita na soneca, ela é sempre menor, é sempre mais rápida, né? Mas eu preciso fazer essa transição. Às vezes o bebê tá na sala, cheio de estímulo lá, com um monte de gente falando, né? E aí a gente quer pegar o bebê do nada, quer trazer ele pro quarto e quer colocar ele para dormir. Como que vai estar o corpinho desse bebê? Vai estar preparado para dormir? Não vai. Então eu preciso preparar esse corpinho, eu preciso pegar esse bebê, eu preciso, de repente, tem uma mãe, esses dias que eu tava atendendo, que ela falou assim, Feira, eu tenho um corredor bem longo em casa, então quando é o momento próximo da soneca, eu pego meu filho e vou andando umas 2 ou 3 vezes cantando pelo corredor para depois entrar no quarto, porque aí eu faço uma transição sutil do ambiente que estava um pouco mais agitado para um ambiente então mais tranquilo, tá? E o ritual de sono noturno também é muito legal que a gente tenha desde que o bebê nasce, né? É uma sequência de atividades que vai sinalizar para ele, que vai gerar segurança para ele, que olha, depois que a minha mãe faz isso, isso e isso, então é a hora de eu relaxar para adormecer, né? Agora imagina só se você não coloca em prática o ritual de sono, você simplesmente pega a criança, ela nem sabe direito o que vai acontecer com ela, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade, sim, em preparar o corpinho da criança para então depois ele relaxar para dormir. Falamos sobre ritual, falamos sobre rotina de sono. Rotina de alimentação também é muito importante, porque isso impacta diretamente no sono. Uma criança que não mama bem, uma criança que não se alimenta bem, não vai conseguir dormir bem, tá? Então também é um ponto extremamente importante, tá? É organizar os horários de mamada para que as mamadas sejam efetivas. Gasto de energia. Gente, vivendo a pandemia tá bem difícil as coisas, tá? Primeiro, a criança tem que ser exposta à luz do sol, isso é muito importante, mesmo que seja numa varanda. Isso é muito importante para regular o relógio biológico dela. E assim, eu via muito a não exposição à luz do sol quando o bebê era pequenininho. Ou então, de repente, quando a mãe não mora no Brasil, porque aí tem períodos do ano que é mais difícil mesmo, né? Mas agora com a pandemia eu tenho visto muitas crianças que estão passando muito tempo sem ser exposto ao sol e isso é muito importante para a regulação do relógio biológico. Eu tenho visto muitas crianças só dentro do apartamento sem gastar energia e isso é um ponto muito importante. Criança precisa gastar energia.
Criança precisa correr, precisa pular, precisa ir pro chão. O bebê de 4, 5 meses precisa ir pro chão para aprender a engatinhar, para aprender a rolar. Compra um tatame de EVA. A gente precisa fazer esse estímulo, porque assim, um bebê muito cansado não dorme bem, mas um bebê também muito sem gasto de energia, ele vai ficando entediado também e também não dorme bem, tá? Aí tem um ponto na rotina que eu também gosto de falar muito, que é a questão da conexão. O tempo que a gente tira de ficar realmente com os nossos filhos, de fazer realmente olho no olho com o nosso filho, de abraçar o nosso filho, de estar junto com o nosso filho. Isso é muito importante. Eu já atendi crianças que acordam à noite pra ficar junto com a mãe. Às vezes é o único período que a mãe consegue estar junto realmente com disponibilidade emocional, sem estar prestando atenção no celular, sem estar dividindo a atenção. E aí a criança vai fazer o quê? Ué, é o momento que eu tenho com a minha mãe, então eu vou acordar para minha mãe ficar junto comigo. Então observe se você está ofertando para o seu filho esse tempo junto, mas esse tempo junto de qualidade, sabe? Não é que a gente tem que ficar o dia inteiro disponível para a criança, porque eu entendo, principalmente agora a gente viver no home office, poxa, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo, né, fazendo da forma que dá para ser feito. Mas eu preciso separar no dia para ter esse tempo de qualidade, para encher esse copo emocional, tá? Agora a gente vai falar sobre a parte que eu acho que tá todo mundo aqui esperando, né? Que é a forma do adormecer. Que depois que eu olhei para tudo isso, eu me sinto segura. Depois que vocês ajustaram tudo isso, eu me sinto segura para falar da forma do adormecer. Sono é cíclico. Uma criança que adormece mamando, se todas as vezes que ela acorda, ela precisa voltar a mamar para voltar a adormecer, eu identifico ali uma questão de associação, tá? Uma forma para ela voltar a adormecer. Fernanda, mas eu escutei falar que isso não tem nada a ver. Porque tem crianças que adormecem mamando e que dormem a noite toda. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou falando de uma individualidade de cada ser humano. Tem realmente criança que adormece mamando e que dorme a noite toda. Né? Assim, gente, olha, me veio agora. Olha esse exemplo. Tem gente que come feito um doido que não engorda. É ou não é? Isso é uma individualidade. Isso é daquele ser humano. Mas é o normal? Não é, né? Porque tem, mas é o que a gente mais vê. Então não dá pra gente dizer sempre e falar assim, eu escutei falar que isso não tem nada a ver. Não, eu preciso olhar. Olha na sua casa. Meu filho dorme mamando e todas as vezes que meu filho acorda, ele precisa mamar pra voltar a dormir. Meu filho dorme sendo urinado e todas as vezes que ele acorda, ele precisa ser urinado pra voltar a dormir. Meu filho dorme com a chupeta na boca e todas as vezes que ele acorda, eu preciso voltar a chupeta dele na boca pra voltar a dormir. Meu filho dorme puxando meu cabelo e todas as vezes que ele acorda, ele precisa puxar meu cabelo para voltar a dormir. Pronto, achei uma associação. Achei uma falta de autonomia ali. Preciso trabalhar se eu quero melhorar o sono. Tá? Isso é um ponto importante. Mudar uma associação, o que eu preciso pensar sobre mudar uma associação? Gente, mudar uma associação é mudar um hábito, é mudar algo que de alguma forma não está funcionando, porque essa criança está acordando várias vezes, mas que de alguma forma é confortável para a mãe, porque já sabe mais ou menos como conduzir, que é confortável para a criança, porque é aquilo que ela sabe adormecer. Quando eu vou mudar isso, eu vou impactar diretamente na criança, porque a criança estava habituada a adormecer sempre mamando, estava habituada a sempre adormecer sendo urinando. Então eu vou precisar fazer trocas. Para que, então, o que eu ofereça, de início, obviamente, a criança vai protestar. E aí cabe à mãe. Eu não consigo ver o protesto do meu filho. Bom, então, mãe, você precisa olhar para isso. Você precisa trabalhar isso dentro de você. Não tô nem falando pro sono, porque se você resolver que você quer dormir assim pro resto, né, por um bom tempo ainda, dormir mamando, dormir ninando, e pra você tá tudo bem essa privação de sono. Se você olha pro seu filho no dia seguinte e vê que seu filho não tem autonomia nenhuma, que ele tá sempre irritado, sempre chorando, porque nunca consegue adormecer bem, também tá tudo bem, tá? Isso não é um problema. Só que por vezes você vai ter que contrariar o seu filho, né? E o seu filho vai protestar, e o seu filho vai chorar. E aí cabe a gente, né, como educadora, como mãe, como pai, dizer, olha, eu entendo, eu respeito, tá? Esse seu choro, eu respeito isso, mas não dá mais. Eu tô aqui com você, mas
Não dá mais pra adormecer mamando, tá? Sim, vale pra soneca, vale pra todos os sonos, tá? Então, assim, eu vou precisar fazer trocas. Eu não sou a favor de, tipo, tira a criança que adormece mamando e coloca ela no berço e fala, pronto, vai se virar. Eu acho que a gente precisa fazer algo de forma mais gradual. Mas eu sou a favor de você não vai mais adormecer mamando, de repente eu vou te dar uma mamar, vou trocar a ordem dos horários, eu vou dar uma mamar pra você fora do quarto, depois eu vou te dar banho, e quando eu entrar no quarto, eu vou te dar um colo. E se a criança adormecer mamando, eu vou ter que trocar pelo ninar. Fernanda, mas eu não vou estar dando autonomia nenhuma. Não vai, mas você tá trocando. Depois a gente vai diminuir o ninar pro colo parado, depois a gente vai dar esse colo parado e vai começar a arriscar colocar a criança cada vez menos dormindo no berço. É um processo gradual, é um processo que vai ter protesto da criança. Ai, Fê, mas meu filho não vai ficar traumatizado de chorar. Gente, a gente coloca os nossos filhos como incapaz. A gente sempre coloca nossos filhos como menos, como se eles não pudessem lidar com uma frustração. E isso não é verdade. O nosso filho precisa de conforto, porque talvez ele ainda não saiba se autorregular, tá? E tá tudo bem isso. Mas eu vou estar ali, eu vou ofertar colo, eu vou ofertar balanço, eu vou ofertar contato físico. Eu preciso, como mãe, estar segura do que eu estou fazendo. Eu preciso, como mãe, respirar fundo, me conectar. Porque não adianta, né, gente? Vamos ser sinceros. Ela tá a criança no colo e tá assim, ó. Tipo assim, a Fernanda falou que não é pra deixar ela dormir mamando. E tá com a criança no colo aqui balançando. E tá pensando assim, meu Deus, tá errado. Meu Deus, minha filha tá chorando. Meu Deus, será que ela tá com dor? Gente, vai funcionar. Você quer vibrar a segurança, você quer vibrar que a sua filha aprenda alguma coisa, mas o que você está vibrando, na verdade, é completa insegurança, né? É completo medo. Não, peraí, ó, tá mamada. Até 5 minutos atrás ela não tava chorando. Então, quer dizer, ela não tá com dor, ela só está protestando. E eu não estou negligenciando nada. Minha filha não vai traumatizar, né? Porque minha filha tá no meu colo, eu tô ninando. Que legal que meu filho demonstra e que ele protesta, porque é isso que a gente tem que levar pra vida, assim. Pô, filho, é justo que você proteste, você estava acostumado até agora a dormir de uma forma e a mamãe tá direcionando, né? A Gabi foi minha cliente de consultoria. Então, assim, ó, é justo que essa cliente, eu ia falar que essa cliente protege, que a clientinha aqui, que o bebê protege, né? Porque assim como na educação, vocês vão ver, gente, o bebê vai protestar várias vezes quando ele quiser alguma coisa e a gente não ofertar. E o que a gente precisa como uma mãe, como um pai, de uma educação respeitosa? Estar aqui, conectar com o seu filho e dizer, eu entendo, mas olha, não dá, mas eu posso estar aqui com você, eu posso te ajudar a se regular. Só que aí a mãe surta, assim, né? Porque aí a criança tá chorando e aí a mãe começa a se sentir culpada porque, eu vou negar o mamar. Não, gente, eu não tô falando de desmame. Mas nesse momento você vai mostrar para o seu filho que ele pode adormecer, que ele pode relaxar com um balancinho, com você junto com ele, mas não necessariamente com a boca grudada no teu peito. Mas eu vou estar fazendo um mal. Aí você precisa ver, você precisa botar na balança o que você acredita. Quando o seu filho tiver com 2 anos e quiser alguma coisa, se jogar no chão protestando, se você acha também que tá errado, ir lá, acolher teu filho, pegar ele no colo e dizer, olha, eu entendo que você tá chateado, mas eu tô aqui. E não pode. Ou que você acha que não, que eu não posso deixar meu filho chorar, então que eu preciso deixar ele fazer o que ele quer. Sabe, eu preciso olhar pra isso. A criança, ela é extremamente imatura e ela precisa de um conforto nosso, tá? Com certeza ela precisa de colo, ela precisa de auxílio, mas não necessariamente ela precisa adormecer mamando, tá? Ela precisa desse conforto. E a gente pode ir trocando. Então, adormece mamando, eu vou trazer pro colo, tá? Aí vai adormecer no colo, sendo ninada. O que eu vou trocar depois? Para o colo, parada. Vai ter protesto? O que eu posso fazer quando tem protesto? Dou uma balançadinha, acalmou, eu paro. Dou mais uma balançadinha, acalmou, eu paro, tá?
Relaxar para dormir, gente, é uma habilidade que todo mundo precisa adquirir e que nós pais temos que conduzir, porque senão vai ser uma criança com 4 anos de idade que não vai saber deitar na cama, fechar o olho, esperar um pouco para relaxar e dormir. Isso é hábito que precisa ser construído, tá? E aí depois é arriscar. Sabe aquele momento onde você coloca a criança no berço, que você fala, vou pôr no berço, vamos ver o que vai acontecer? Se o teu filho chorar, você vai trazer ele pro colo de novo. Se o teu filho não chorar, você vai deixar ele explorar o berço e deixar ele reconhecer esse espaço onde ele adormece. É muito importante, gente, que a mãe seja segura disso. Ela esteja segura de que ela está fazendo um bem, de que ela está fazendo um propósito para que a criança adormeça bem, de que a criança consiga relaxar para adormecer e no outro dia a Marcela, vida, né, Marcela? Ambiente de sono, rotina, né? E não é fácil de colocar em prática, gente. É igual quando a gente quer mudar um hábito alimentar. Tem hora que você fala, meu Deus do céu, né? É muito mais fácil eu fazer da forma que você já tá fazendo e meio jogando, levando com a barriga, mas é muito importante porque gera segurança. Paula, uma pergunta interessante, né? Quantos dias utilizar para a maneira adormecer antes de passar para a próxima? Eu não sou da tabela, tá? Assim, eu acho que eu uso muito o instinto, assim, pra isso. Eu acho que você precisa sentir. A hora que o seu bebê vai ficando cada vez mais confortável com aquela forma, a gente precisa começar a diminuir o estímulo. Tem criança que em uma semana você já consegue evoluir, tem criança que em 3 dias, tem criança que eu preciso demorar um pouco mais. Depende também muito da fase que esse bebê tá vivendo. Então, assim, eu não acredito que dê pra dizer um tempo, mas em olhar essa sensibilidade, sabe? De quando que a criança vai passar a aceitar melhor, né? A Lília me perguntou assim, como fazer quando a criança tem 3 anos? Gente, com 3 anos é uma delícia, porque a criança já entende tudo. Então, o que você tem que fazer é fazer combinados. Só que assim, não adianta você só fazer combinado pro sono e não fazer combinado pro restante das coisas. Ou então fazer um combinado com ela e depois não cumprir. Mas você começa o dia envolvendo a criança. Conta a historinha de passarinho que dorme pra criança, mostra a bonequinha dormindo no quartinho dela, na caminha dela. Conta pra ela que hora que ela vai adormecer, qual vai ser a última atividade antes dela adormecer. Você pode usar o quadro da rotina da disciplina positiva. Eu tô atendendo uma menininha de quase 3 anos agora e ela não estava mais aceitando dormir na caminha dela, ia toda noite para a cama dos pais e a gente está super conseguindo ajustar, entrando com toda essa parte lúdica. O que muitas vezes a gente se perde com criança dessa faixa etária é porque a gente está cansado. Não só dessa faixa etária, de todas, né? Porque a gente tá cansado. Aí você tenta 2, 3, 4 dias, no 5º dia você fala assim, ai meu Deus do céu, eu tô tão cansada. Ai, vamos fazer do jeito que dá. Aí você faz do jeito que dá, bagunça tudo. No dia seguinte você vai lá e aí tenta colocar em prática de novo. Só que com isso, com essa falta de consistência, você gera uma falta de previsibilidade do que pode acontecer, tá? Eu tenho uma pergunta aqui que eu li, ó, da Sabrine. Meu filho, quando colocado no berço, acorda e grita, e tem 6 meses. Sabe, gente, é nós, assim, eu percebo, eu não sei vocês, tá, Sabrina, eu vou falar por mim. Quando a Diana era pequenininha e às vezes ela chorava, tipo, tinha 4, 5 meses, gente, eu saía correndo, uma vez eu quase caí da cama, saí disparada correndo, cheguei até no berço, assim, parecia que tipo, pegava ela do berço, meninava ela como se ela estivesse ali no berço e tivesse sofrendo ou estivesse morrendo ali no berço. Então eu passava uma mensagem para ela ao contrário do que eu gostaria. Quando eu consigo entender, poxa, ele tá chorando, eu vou com calma, eu vou com a voz calma, eu tento fazer carinho com ele ali no berço, eu passo essa mensagem para ele, eu passo segurança para ele. Tá, se ele não chorou, se ele não parou de chorar, eu vou voltar, eu vou pegar ele no colo, mas assim, sem, oh meu Deus, né?
tá chorando, o que eu faço? Saio correndo. Eu fazia muito esse movimento. E aí eu falava, poxa, eu quero que a Diana se sinta segura no berço, mas quando ela chora eu saio desesperada, já pego ela, não dou nenhum tempo com ela ali no berço, mostrando que eu tô ali, mostrando que ele tá seguro. Então é algumas coisas que a gente tem que colocar em prática, assim, para que a criança possa vibrar nessa segurança que a gente quer passar para ela, né? Gente, tô vendo perguntas aqui, a Manu mandou assim, qual é o horário de um bebê de 1 ano dormir? Depende muito da hora que esse bebê acorda. As crianças precisam mais ou menos de 10 a 12 horas de sono, tá? Você faz a conta da hora que a criança acorda pra ver que hora que você coloca ela pra dormir. Eu gosto de 7h30 a 8 horas, tá? Queria agradecer todo mundo que esteve aqui. Vou abrir uma caixinha de pergunta para vocês, tá? Para que vocês possam mandar as dúvidas de vocês. Não vou deixar a live salva aqui no Instagram, vou baixar ela e vou salvar ela lá no YouTube, aí eu mando o link para vocês, tá bom? Um beijo, viu?